Hoje o Inter Miami disputa mais um jogo no Mundial de Clubes, mas você sabia que por trás da criação do clube tem uma história que poucos sabem, com ligações a Cuba, política, herança familiar e até mesmo com Fidel Castro. Inter Miami é hoje o clube de Messi, Suárez e Busquets, um verdadeiro time de estrelas, mas sua história começou em 2018. Na verdade, bem antes disso, o clube tem 3 coproprietários, os irmãos Jorge Mas e José Mas e o ex-jogador David Beckham. Mas fique de olho nessa quarta figura, o pai dos 2 irmãos, Jorge Mas Canossa. Jorge e seu irmão são donos de muitas empresas, a maioria herdada de seu pai. O pai deles, Jorge Mas Canossa, foi uma figura central no exílio cubano. Nascido em 1939 em Santiago de Cuba, Jorge era considerado um inimigo poderoso de Fidel Alejandro Castro Ruz, ou simplesmente Fidel Castro, que foi um político e revolucionário cubano que governou a República de Cuba. Jorge era apoiador de ações contundentes contra o regime, bastião do anticastrismo desde os anos 60. Ele se exilou nos Estados Unidos justamente por se contrapor a Fidel Castro no seu país. Ele participou da invasão da Baía dos Porcos em 1961. Para quem não sabe, a invasão da Baía dos Porcos foi uma tentativa frustrada da CIA, nesse ano de 61, em tentar derrubar o regime de Fidel Castro. E isso tudo usando exilados cubanos. Mas, na verdade, essa tentativa de derrubar o regime só fortaleceu Fidel Castro e seus apoiadores. E vale ressaltar, como eu já falei aqui, que Fidel Castro era a principal figura de Cuba na época. Em 1981, ele fundou a Cuban American National Foundation, a CANF, e foi responsável pelo lobby que criou a Lei Helms-Burton e os canais de rádio e TV Marti contra o governo Castro. Jorge era uma figura controversa. Ele era elogiado por Ronald Reagan e Clinton, chamado de Godfather pela mídia e acusado de métodos duros e possíveis ligações com operações radicais. Há controvérsias, mas Canossa foi acusado de associação com atentados que aconteceram nos hotéis de Havana em 1997. E ele negava tudo, mas haviam documentos que indicavam conexão com grupos que utilizavam de violência dentro do exílio. Apesar de tudo, ele manteve influência imensa em Washington, com presidentes e congressistas alinhados à sua visão. No mesmo ano de sua acusação, Canossa veio a falecer por conta de um câncer. Canossa teve um papel relevante, como dissemos, na articulação americana de movimentos contra seu país natal e se tornou um importante empresário no ramo da engenharia, da infraestrutura, energia e comunicação, conseguindo sua influência popular americana por se tornar também uma figura política bem grande dentro do país. Após a morte do mesmo, a empresa Mastec, cujo valor de mercado é de 46 bilhões de reais, passou a ser gerida pelos filhos José e Jorge Mas. Eles também assumiram a liderança da Cuban American National Foundation. A fortuna do irmão mais importante, o Jorge, que herda o nome do pai, segundo a revista Forbes, é estimada em 1,3 bilhão de dólares, aproximadamente 6,5 bilhões de reais. Jorge é mais moderado que seu pai. Ele já defendeu que se atenuem os embargos dos Estados Unidos e Havana, apesar de reiterar os pedidos de redemocratização de Cuba. Jorge Mas ampliou seu foco empresarial e tem depositado fortunas no futebol. Em 2018, ele se juntou ao astro britânico David Beckham para adquirir o Inter Miami, e deu certo. Fizeram a primeira partida oficial em 2020. Além disso, os 2 irmãos e o astro britânico firmaram um arrendamento de 99 anos para a construção do Freedom Park,
que é um estádio com hotel, escritórios, tudo financiado por 75 milhões de dólares. Já 225 milhões de dólares foram injetados desde 2021 nesse projeto. Em 2023, eles não perderam tempo e conseguiram convencer ao Messi a vestir a camisa rosa do clube. Ou seja, se o Inter Miami hoje brilha, parte do financiamento, mentalidade de combate e rede de poder vem dessa história. Isso levanta uma pergunta sincera. Será que o sucesso do clube também tem a ver com o passado controverso? A luta contra o regime de Castro e o uso de poder político pesado. Para uns, é legado de justiça heróica. Para outros, há dúvidas sobre métodos usados. É importante trazer equilíbrio ao debate. Enfim, a jornada do Inter Miami vai muito além dos dribles e jogos incríveis do Messi. Ele envolve imigração, política, reconstrução de um império e um exílio que nunca foi esquecido.